Boa tarde, meu povo. Quem aí viu uns vídeos falando mal sobre bioestimulador? Eu acho que eu já falei aqui com vocês sobre esse tema, sobre a dificuldade que é um lifting, né, que os cirurgiões plásticos têm, né, demonstrado essa dificuldade quando eles realizam liftings em pacientes que já fizeram, especialmente ultraformer, mas os bioestimuladores também. E aí, essa semana, eu recebi de algumas pessoas um vídeo de um cirurgião falando que o bioestimulador é uma coisa ruim. Não era nem que atrapalhava na cirurgia, era uma coisa que fazia mal e que, assim, pelo menos foi o que eu entendi, tá? Do teor do que ele estava falando, como se fosse uma enganação, uma perda de tempo, porque se fosse bom os cirurgiões plásticos fariam, né? Será que ele não tem a capacidade de fazer? Por que ele não quer fazer? Seria isso reserva de mercado? E eu confesso que eu fiquei até assim um pouco assustada com essa postura desse colega médico, porque eu sei, gente, que falar coisas que são muito polêmicas aqui na internet dá muito resultado, né? Todo mundo quer ver. Então, assim, tudo que vai contra a opinião vigente, e hoje os bioestimuladores, eles são muito bem falados, existe um motivo para isso. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho importante que a gente explique para as pessoas que ficam vendo esse tipo de informação e ficam, assim, apavoradas. Deve ser muito difícil, né, ser paciente hoje em dia com a internet, porque é tanta informação que às vezes só traz insegurança, que só traz desconforto para o espectador. Então, eu acho importante que quem faz se posicione e traga uma contra, né, assim, uma contra-argumentação. Então, vamos lá. Os bioestimuladores, eles são uma categoria de produtos, né? Tem o polilático, hidroxapatita, policaprolactona, né? Tem alguns bioestimuladores disponíveis para gente. E eles têm, sim, muita evidência científica de segurança e resultado, tá? Essa é a primeira questão. E quais são essas evidências? Existem estudos que medem por biópsia, e existe um exame que é feito na biópsia, né, que você consegue fazer uma imunohistoquímica e uma coloração das fibras de elastina, das fibras de colágeno, e quantificar isso para entender se houve um aumento. E existe um aumento muito expressivo da quantidade dessas fibras quando você realiza um bioestimulador de colágeno. Então, sim, ele aumenta e muito a produção de colágeno, tá? E existem alguns que fazem isso mais por sinalização celular e outros mais por inflamação. Ele, inclusive, fala que é uma inflamação crônica, mas ele é um produto que ele é degradado e eliminado a partir da respiração, né? Vai junto com o CO2. Então, por que essa inflamação continuaria persistentemente, eu não sei. Mas é uma inflamação limitada. E é uma inflamação que traz um resultado positivo, porque é um colágeno de boa qualidade, é um colágeno organizado, diferente de um colágeno de uma reparação de uma ferida, que ele é mais desorganizado e que ele pode ter características arquitetonicamente ruins, né, para a anatomia da pele. Além disso, os estudos feitos por imagem também mostram um aumento da espessura da derme. Quando a gente envelhece, o que acontece? A nossa derme fica mais fina e a nossa epiderme muitas vezes fica mais grossa, dando um aspecto enrugado para a pele e com perda de firmeza. Então, quando a gente realiza o bioestimulador de colágeno, a gente tem um aumento da espessura da derme, e isso medido por ultrassonografia. E além disso, a gente tem evidências clínicas de benefício, né, meu povo? Nós não somos bobos. Então a gente faz esses procedimentos e a gente começa a sentir uma diferença na textura da pele, a pele mais aderida, menos desconexão dos tecidos, melhora da flacidez. O resultado do bioestimulador, ele não é como o resultado de preenchedor, que a gente vê um antes e depois rápido, mas ele é um resultado que é sim medido tanto por fotografia, né, por essa análise de melhora mesmo do posicionamento dos tecidos, quanto também pode ser medido a partir de alguns equipamentos de fotografia que conseguem captar a questão da luz e sombra e da volumetria, que usam inteligência artificial e realidade aumentada para conseguir fazer essa comparação. Então, a gente tem evidência histopatológica, clínica e radiológica de que os bioestimuladores funcionam. E aí ele falou, mas ele inflama o SMAS, né? O que é o SMAS? Ele é um tecido, que é como se fosse a aponeurose. Eu queria achar uma palavra melhor, mas assim, é como se fosse uma pelinha que fica aderida entre a nossa derme e o nosso músculo. E esse tecido, né, que chama SMAS, ele é muito importante tanto para a sustentação quanto para uma movimentação saudável do nosso rosto, digamos assim, né? Essa característica ela acontece no rosto, né? A presença do SMAS. E ele fala que ele fica doente, né? Que ele deveria ser brilhante, amarelo, saudável, e que quando ele vê os pacientes que fizeram um bioestimulador, ele tem um aspecto rígido, adoecido. Então, assim, a minha sugestão para esses profissionais que têm observado isso é que realizem um estudo, um acompanhamento randomizado,
Você já está lá com o paciente aberto, tira um pedacinho dessa fáscia, né, desse tecido, faz uma biópsia e compara os pacientes que não têm, que nunca fizeram bioestimuladores, nem tecnologias de ultrassom ou radiofrequência que pudessem atingir essas camadas profundas, com pacientes que fizeram. E se existe realmente uma diferença da qualidade para melhor ou para pior desses MAS, porque os bioestimuladores injetáveis, o objetivo não é atingir essa camada, digamos assim, e as tecnologias sim, tanto de ultrassom quanto de radiofrequência podem atingir mesmo a região muscular, digamos assim. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que nós não somos irresponsáveis, nós não injetamos coisas que nós não sabemos da onde vem nos nossos pacientes. E eu, particularmente, tenho muita cautela com o que eu escolho fazer, tanto que eu não faço muitas coisas. Existem muitas novidades por aí, né? Os PDRNs da vida, exossomos, que são injetáveis e eu não faço, porque eu considero que eu não tenho evidências científicas de que isso tenha benefício e seja seguro para os meus pacientes. E eu sei que muita gente faz. Mas quando a gente fala sobre bioestimuladores de colágeno, toda a evidência que a gente tem, fora essas opiniões de alguns especialistas, é de que são coisas, sim, muito positivas. E, inclusive, são procedimentos que eu faço em mim, não só nos meus pacientes, e gosto muito dos resultados. Mas então está aqui a minha opinião, porque eu acho que é importante a gente se posicionar e explicar o porquê a gente faz determinadas escolhas.